irmãos, estamos de volta para prosseguir a leitura do nosso livro Voltei, que já se encaminha para o fim, e desejamos que todos estejam bem, estejam com saúde, com paz, com harmonia, para podermos prosseguir. Vejamos, havíamos ficado naquela parte em que o irmão Jacó percebeu que estava iluminado e percebeu também a presença do mentor Sampaio Bittencourt ao seu lado, e nesse momento Sampaio aproveitou para fazer uma série de recomendações, e ele também, Jacó, aproveitou para pedir que fosse possibilitado para ele trazer as notícias do plano espiritual para os espíritos encarnados, que somos nós, com o objetivo de alerta, de esclarecimento. E ele recebeu essa autorização, mas com alguns avisos, com algumas condições que ele deveria observar, como não assinar o seu próprio nome no trabalho, por isso o pseudônimo Jacó. E o Espírito disse que tomasse cuidado com as coisas que ele viesse a falar, que não falasse tudo numa vez só, no afã de comunicar, de informar, de esclarecer, largar todas as informações de maneira intempestiva, porque a verdade é como a luz que não convenientemente dosada pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. E foi aqui nessa frase que nós paramos. Vamos prosseguir. Então, continua falando Bittencourt Sampaio. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitado e aceito no imediatismo da luta humana, e acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo o que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violentes o germe, a fim de que o fruto apareça no momento preciso. O aviso é oportuno, porque irmão Jacó tinha essa impulsividade que o caracterizava e uma grande vontade de transmitir essas notícias. Dessa forma, o Espírito julgou necessário lembrar a ele de alguns limites, algumas limitações que deveriam ser colocadas em torno desse noticiário, para evitar o escândalo, o estrépito, para evitar que ele trouxesse notícias e lançasse para as pessoas sem grande prudência. Em seguida, Bittencourt despediu-se com palavras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal, quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar meu coração de lutador? Graças a Deus, lhe foi facilitado, facultado, proporcionada esse ensejo de efetivamente trazer
essas notícias, porque nós precisamos disso como alertas para a nossa conduta aqui na Terra. Porque mesmo nós que militamos na doutrina espírita, que trabalhamos com o desejo de auxiliar, mesmo nós às vezes nos excedemos e às vezes esquecemos aquilo que é importante, como trabalhar sem tentar dobrar a vontade do outro, evitar as críticas, evitar tudo aquilo que ao longo do livro ele vem falando. Não fosse esse exemplo, ficaria mais difícil para nós outros vislumbrar as consequências dessa nossa conduta um pouco distraída. Não fazemos por mal, mas às vezes, muitas vezes, esquecemos a parte mais caridosa do trabalho, mais cuidadosa que devemos ter com as emoções, com os sentimentos alheios, com as necessidades alheias. Capítulo 20. Retorno à tarefa. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. Então, o trabalho é bom para todos. Agora que alguns raios de luz se faziam sentir dentro de mim, buscava penetrar a grandeza do ato de orar e meditar. Pouco a pouco, perdi o interesse pelas indagações de toda sorte e, quando em palestra com os amigos do meu novo círculo, sabia guardar as conveniências da palavra oportuna. Já não ficava falando o tempo todo sobre o que ele pensava, o que ele achava. Dessa forma, começou a ficar um pouco mais tranquilo, aguardar o momento aprazado, o momento oportuno para se manifestar. Entendi que receber distinções é acrescentar a responsabilidade individual e, por isso, aprendi a louvar o supremo poder sem solicitações particulares em meu benefício. Compreendi que praticar o bem, dando alguma coisa de nós mesmos nas aquisições de alegria e felicidade para os outros, é o dom sublime por excelência e, em razão disso, preparava-me para ser mais espontâneo e desinteressado no concurso fraterno, mais eficiente e pronto na ação de servir. Longas conversações sem vantagens fundamentais para a vida do espírito perderam o sabor com que se me apresentavam. A princípio, quando interpelava Marta e o irmão Andrade a propósito de 1000 assuntos diferentes. Então ele vinha já mudando, já estava em processo de transformação. As coisas que o interessavam logo na chegada perderam um pouco o sentido. Ele começou a compreender a profunda necessidade que ele tinha de transformar-se, de mudar todos esses conceitos, esses hábitos, esse sistema que ele trazia ainda do tempo em que esteve encarnado. Suportava sereno as compridas palestras com entidades sofredoras, necessitadas de desabafo, valendo-me de tais ocasiões para a ministração de ensinamentos redentores
aos quais se mostrassem inclinadas, mas sentia-me incapaz de tomar tempo aos companheiros de serviço com interrogações ociosas ou prematuras. Começou a reter as perguntas, a não expandir seus pensamentos um pouco sem pensar. Começou a mudar mesmo. Asseverou-me Bezerra, certo dia, que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal e que o problema primário da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria não é o de perscrutar. Então, o problema primário não é o de saber tudo, entender tudo, perguntar tudo, com infantilidade ou desespero, os patrimônios da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-a e dilatando-lhe o poder, a fim de que possa refranger, quer dizer, refletir e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros. Então, a grandeza não estava em saber tudo, mas em aprofundar-se naquilo que ele sabia. Aceitei feliz, portanto, o imperativo de recolhimento espiritual. E quanto mais buscava entender a pequenez de minha alma e das minhas gigantescas necessidades de autorrenovação, mais reconforto e paz recolhia da prece, que para meu pensamento constituía agora vigoroso manancial de recursos, de cujas forças irradiantes recebia dobradas possibilidades de atacar os novos serviços. Então, meditando, tornando-se uma pessoa mais profunda, mais comedida, mais equilibrada, pouco a pouco ele chegou à conclusão de que se achava agora preparado para começar os novos serviços que lhe foram destinados já há bastante tempo. Aqui já passou bastante tempo daquela época em que ele foi recebido, foi saudado lá nessa colônia, 30 dias depois da desencarnação. Então, só agora ele conseguiu se sentir habilitado para empreender essa nova fase. Sentindo-me incapaz de reiniciar a tarefa, mas mesmo assim, ele achou que deveria atacar os novos serviços, mas ainda se sentia incapaz de reiniciar a tarefa. Procurei Bezerra para aconselhar. O grande orientador recebeu-me com a bondade habitual e explicou gentil: Jacó, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos, por nossa vez, nos serviços de espiritualização a que nos devotamos. Sentimos-nos abrasados na sede de conquistar gloriosos cumes. Pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O que está dizendo Bezerra para ele? Não há milagres, não há transformações imediatas, não há passe de mágica. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar de arrebatar-nos. A nós mesmos compete despir os véus de sombra e eliminar os espinhos do sofrimento que decorrem do nosso desacordo com a lei e conquistá-lo. Começando semelhante serviço em nossa própria alma.
O seu trabalho, pois, é de prosseguimento. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos de auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto de irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos ou infelizes, encarnados ou desencarnados, representa um ângulo da construção de seu próprio paraíso. Então, é atendendo aos necessitados de toda sorte que ele iria construir para si próprio um paraíso, com o sentimento do dever bem cumprido. Ele cada vez avançaria mais e se sentiria mais pleno, como no paraíso. O espírito vale pelas expressões divinas que pode traduzir no próprio caminho, porque o Criador atende a criatura através da criatura. Regresse contente aos seus casos de socorro. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor, ajudando, libertando e iluminando os outros. Você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Porque lhe endereçasse algumas palavras com referência ao recomeço, sugeriu que me concentrasse atencioso para recordar todos os serviços dos últimos 10 anos, de modo a estabelecer um programa criterioso e metódico. Vejamos que não há improviso, que não há, vamos sair hoje, vamos ver o que fazer, vamos chegar lá e vamos ver como podemos ajudar. Não é assim que se fazem as coisas no mundo superior. É necessário um programa criterioso, metódico, um projeto bem elaborado. Nada se faz na espiritualidade superior de improviso. Findo o nosso entendimento, isolei-me para a rememoração necessária. Seriam os últimos 10 anos, os casos em que ele trabalhou nos últimos 10 anos. Com que imensa clareza lembrava dos incidentes. Tive a ideia de que maravilhoso disco de imagens era acionado dentro da minha imaginação, projetando devagar sobre a minha retentiva, quer dizer, sobre a minha faculdade de memória, todos os quadros vívidos do último decênio. Anotei quanto me era preciso para a volta ao ministério que encetara ao abraçar os princípios evangélicos na esfera carnal. Então, ele vai retornar aos casos dos últimos 10 anos e, auxiliado por esse prodígio que ocorreu com ele, que a memória buscou com grande facilidade todos esses casos, até ele se surpreendeu, auxiliado por isso, então ele vai programar passo por passo aquilo que deve ser feito. Logo após, com a colaboração do irmão Andrade, providenciei um encontro com todos os cooperadores, junto dos quais meus humildes esforços doramente se desdobrariam ante os serviços novos. A reunião com os amigos foi confortadora e interessante. 3/4 das entidades presentes ligavam-se a mim, a grande maioria, através dos trabalhos de doutrinação que efetuara nos círculos terrestres. Remanescentes renovados de antigas agremiações de espíritos obsessores. Então havia ali espíritos que eram procedentes de antigos grupos de obsessores, que estavam renovados.
mas ainda incapazes de sintonia com os planos mais elevados. Buscavam em mim proteção e arrimo, receando a influência de malfeitores cruéis que os tiranizavam. Guardava comigo a responsabilidade de lhes haver descortinado os horizontes da vida superior, mas eles continuavam necessitando o concurso de alguém que os ajudasse na movimentação dos recursos não muito complexos de que eram detentores. Tanto quanto a minha situação reclamava companheiros para as obrigações que me cabia desempenhar. Então, eles buscavam nele proteção e apoio, e ele precisava de companheiros para dar forma ao seu projeto, encontrar também sustentação para levar adiante esse projeto que lhe cabia desenvolver. Permanecíamos todos na posição dos discípulos de boa vontade que, não obstante o devotamento às lições, não conseguem agir sozinhos. A palavra dos colaboradores expunha-lhes as esperanças no futuro, compelindo-me a refletir nos graves deveres que assumia. Aguardavam a alegria de laborar no próprio aperfeiçoamento, disputavam forças para a melhora de si mesmos, traçavam planos de serviço com entusiasmo confiante, dirigiam-se a mim, qual se lhes fora um chefe seguro. As noções de responsabilidade penetravam-me o âmago, muita gente dependendo dele. A missão que ele recebera e todos aqueles espíritos que ali estavam confiando nas suas diretrizes, confiando no trabalho que seria desenvolvido e no sucesso desse trabalho, para que todos eles também oferissem algum benefício no campo da elevação espiritual, todos necessitados dessa elevação, necessitados de regeneração, de evolução. Ele se sentiu, evidentemente, com uma grande responsabilidade. Não registrava as confidências dos amigos com o otimismo fácil de outro tempo. Recebia-lhes as observações e pareceres, ponderando as dificuldades que sobreviriam. Achava-me realmente confortado ante a possibilidade de absorver-me na ação edificante. Todavia, pesadas reflexões dominavam-me por dentro. É claro, né? Com tanta gente esperando tanto dele, ele tendo toda essa responsabilidade, embora já tenha passado por muitas coisas, já esteja mais experiente, se sentiu bastante responsável e bastante, diríamos até um pouco preocupado na condução desses trabalhos. Examinamos e discutimos variados casos de obsessões, perseguições e enfermidades em cuja zona sombria deveríamos penetrar. Recordamos o imperativo de incentivar a cooperação de diversos companheiros, ameaçados pela treva do desânimo e da discórdia, a fim de não mobilizarem a mente e os braços, não imobilizarem a mente e os braços entre os sofredores do mundo. Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Esses espíritos, muitos deles, estavam em fase de regeneração, foram doutrinados, abandonaram as hostes do mal
mas ainda não se achavam totalmente fortalecidos e seguros. Então, claro que muitas dificuldades poderiam acontecer. O amigo Andrade, presente à reunião, asseverou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer um irmão entregue ao desalento. Nesses minutos de sadia fraternidade, recebi notícias diretas de todos os processos de socorro nos quais tivera a alegria de funcionar nos últimos anos e, resumindo longas demonstrações verbais, concluímos que era imprescindível atacar o trabalho semeando bem. A morte não interrompe o bom combate da luz contra as sombras, intensifica-os, aliás, dilatando o conhecimento divino em derredor do servo operoso e fiel. Constituiríamos, pois, um conjunto de servidores do Evangelho da Redenção, interessados em estendê-lo dentro do mais amplo dinamismo espiritual. Então, irmãos, hoje nós paramos por aqui, porque ainda restam um pouco mais para concluirmos a obra. Mas não queremos atropelar a leitura, vamos lendo conforme a proposta inicial, pouco a pouco, examinando e comentando. Então, por hoje, ficamos aqui desejando a todos a mais ampla paz, harmonia e toda a tranquilidade possível. Que Jesus nos abençoe sempre.